Diário do Dr. Seward, 5 de outubro. Todos nos levantamos cedo, e acho que o sono fez muito a todos nós. Quando nos encontramos no início do café da manhã, havia mais alegria geral do que qualquer um de nós esperava experimentar novamente. É realmente maravilhoso quanta resiliência existe na natureza humana. Deixe qualquer causa obstrutora, não importa o que, ser removida de alguma forma, mesmo pela morte, e voltamos aos princípios fundamentais de esperança e prazer. Mais de uma vez, quando nos sentávamos ao redor da mesa, meus olhos se abriram para se perguntar se todos os últimos dias não haviam sido um sonho. Foi somente quando avistei a mancha vermelha na testa da Sra. Harker que fui trazido de volta à realidade. Mesmo agora, quando estou gravemente repassando o assunto, é quase impossível perceber que a causa de todo o nosso problema ainda existe. Até a Sra. Harker parece perder de vista seus problemas como se por um feitiço. É apenas de vez em quando algo traz essa lembrança em sua mente, que ela pensa em sua terrível cicatriz. Devemos nos encontrar aqui em meu escritório em meia hora e decidir sobre o nosso curso de ação. Vejo apenas uma dificuldade imediata, e sei disso por instinto e não pela razão. Todos teremos que falar francamente. E, no entanto, temo que, de alguma maneira misteriosa, a língua da Sra. Harker esteja presa. Sei que ela forma conclusões próprias e, por tudo que ouve, posso adivinhar o quão brilhante e como elas devem ser verdadeiras. Mas ela não poderá dar expressão a eles. Eu mencionei isso para Van Helsing e ele e eu devemos conversar sobre isso quando estivermos sozinhos. Suponho que há um pouco daquele horrível veneno que entrou em suas veias começando a trabalhar. O conde tinha seus próprios propósitos quando lhe deu o que Van Helsing chamou de o batismo de sangue do vampiro. Bem, pode haver um veneno que se destila a partir de coisas boas. Em uma época em que a existência de pitomaínas é um mistério, não devemos nos espantar com nada. Uma coisa que eu sei, que, se meu instinto for verdadeiro em relação aos silêncios da pobre Sra. Harker, então há uma terrível dificuldade, um perigo desconhecido no trabalho diante de nós. O mesmo poder que obriga seu silêncio pode obrigar seu discurso. Não ouso pensar mais, pois senão, em meus pensamentos, eu desonraria uma mulher nobre. Van Helsing está chegando ao meu escritório um pouco antes dos outros. Vou tentar tratar o assunto com ele. Mais tarde, quando o professor entrou, conversamos sobre o estado das coisas. Pude ver que ele tinha algo em sua mente, que queria dizer, mas sentiu alguma hesitação em abordar o assunto. Depois de rodear um pouco, ele disse de repente: "Amigo John, há algo que você e eu devemos falar sozinhos, ao menos a princípio. Mais tarde, podemos ter que confiar nos outros." Então, ele parou e eu esperei. Ele continuou: "Senhora Mina, nossa pobre, querida Madame Mina, está mudando." Um arrepio frio correu através de mim para encontrar meus piores medos assim endossados. Van Helsing continuou: "Com a triste experiência da senhorita Lucy, devemos estar atentos antes das coisas irem longe demais. Nossa tarefa agora é, na realidade, mais difícil do que nunca, e esse novo problema torna cada hora ainda mais importante. Eu posso ver as características do vampiro surgindo na cara dela. Agora é muito, muito sutil, mas pode ser visto se tivermos olhos para perceber sem preconceito. Seus dentes são mais nítidos e às vezes seus olhos são mais duros.
Mas isso não é tudo. O silêncio para ela agora é mais frequente, assim como foi com a senhorita Lucy. Ela não fala, mesmo quando escreveu o que ela queria que fosse conhecido mais tarde. Agora, meu medo é esse. Se ela pode, por nosso transe hipnótico, dizer o que o conde vê e ouve, não é mais verdade que ele, que a hipnotizou primeiro, que bebeu seu sangue e fez com que ela bebesse o dele, não pode também, se quiser, obrigar a mente dela para revelar a ele o que ela sabe? Eu assenti concordando. Ele continuou. Então, o que devemos fazer é impedir isso. Devemos mantê-la ignorante de nossas intenções, para que ela não possa dizer o que não sabe. Esta é uma tarefa dolorosa. Oh, tão dolorosa que me dói o coração ao pensar. Mas deve ser assim. Quando nos encontrarmos hoje, devo dizer a ela que, por uma razão que não falaremos, ela não deve mais ser do nosso conselho, mas ser simplesmente guardada por nós. Ele enxugou a testa, que transpirava com o pensamento da dor que ele poderia ter que infligir à pobre alma já torturada. Eu sabia que seria algum tipo de conforto para ele se eu dissesse que também tinha chegado à mesma conclusão. De qualquer forma, isso tiraria a dor da dúvida. Eu disse a ele, e o efeito foi como eu esperava. Agora está perto da hora de nossa reunião geral. Van Helsing foi embora para se preparar para a reunião e sua parte dolorosa. Eu realmente acredito que o seu objetivo é poder orar sozinho. Mais tarde, logo no início de nossa reunião, um grande alívio pessoal foi experimentado por Van Helsing e por mim. A senhora Harker enviou uma mensagem pelo marido para dizer que não se juntaria a nós no momento, pois achava melhor estarmos livres para discutir nossos movimentos sem a presença dela para nos constranger. O professor e eu nos olhamos por um instante e, de alguma forma, nós dois parecíamos aliviados. Da minha parte, pensei que, se a senhora Harker percebesse o perigo, seria muita dor e muito perigo evitado. Nessas circunstâncias, concordamos, por uma aparência e resposta questionadores, com o dedo no lábio, para preservar o silêncio em nossas suspeitas, até que pudéssemos conversar sozinhos novamente. Fomos imediatamente ao nosso plano de ação. Van Helsing colocou primeiros fatos diante de nós. O Czarina Catherine deixou o Tamisa ontem de manhã. Ele deverá levar, na velocidade mais rápida que já fez, pelo menos 3 semanas para chegar a Varna. Mas podemos viajar por terra para o mesmo lugar em 3 dias. Agora, se permitirmos 2 dias a menos para a viagem do navio, devido a influências climáticas que sabemos que o conde pode causar, e se permitirmos 1 dia e a noite inteira por quaisquer atrasos que possam ocorrer para nós, então temos uma margem de quase 2 semanas. Assim, para estarmos bastante seguros, devemos sair daqui no dia 17, o mais tardar. Então, de qualquer forma, estaremos em Varna 1 dia antes da chegada do navio e capazes de fazer os preparativos que forem necessários. É claro que todos iremos armados contra coisas más, espirituais e físicas. Aqui, Quincy Morris acrescentou: entendo que o conde vem de um país de lobos, e pode ser que ele chegue lá antes de nós. Proponho adicionarmos Winchesters ao nosso armamento. Eu confio em uma Winchester quando há qualquer problema desse tipo por perto. Você se lembra, Art, quando estávamos com aquele bando atrás de nós em Tobolsk? O que não daríamos para um rifle de repetição cada um? Bom, disse Van Helsing,
as Winchesters deverão vir. A cabeça de Quincy está sempre no lugar, principalmente quando há caça. A metáfora sendo mais desonra para a ciência do que o perigo que os lobos sejam para o homem. Enquanto isso, não podemos fazer nada aqui. E como eu acho que Varna não seja familiar a nenhum de nós, por que não ir para lá antes? É o mesmo tempo para esperar, tanto aqui quanto lá. Hoje à noite e amanhã podemos nos preparar. E se estiver tudo bem, nós 4 podemos partir em nossa jornada. Nós 4? Disse Harker interrogativamente, olhando para cada um de nós. Claro! Respondeu o professor rapidamente. Você deve ficar para cuidar de sua esposa tão doce. Harker ficou em silêncio por um tempo e depois disse em uma voz oca: Vamos falar disso pela manhã. Quero consultar Mina. Eu pensei que agora era a hora de Van Helsing avisá-lo para não comentar nossos planos para ela. Mas ele não percebeu. Eu olhei para ele significativamente e tossi. Para responder, ele colocou o dedo nos lábios e se virou.